Curiosidade sobre o nome de Jesus, texto escrito pelo professor Sandro Oliveira falando algumas curiosidades sobre o nome de Jesus. Jesus é a adaptação de Jesus, que vem de Yeshua, o termo hebraico. Yeshua, Origina-se da raiz. Yod, Shin, Ain, E ele tem muitas variantes, dependendo do caso, isto é, se do gênero feminino ou masculino, se singular ou plural, etc. Yeshua, 1. Adjetivo e substantivo masculino singular, deriva-se do verbo salvar e significa Salvador. 2. Yeshua, Substantivo feminino singular, significa salvação. Salmos 118, versículo 15. 3. Yesha, Significa literalmente salvação, mas pode se traduzir também por libertação, redenção, resgate, segurança, ajuda, etc. 4. Yeshayahu, Ou Yeshaya, nome do profeta Isaías. Yeshayahu significa Ele o Eterno, é a salvação. 5. Yehoshia, Yehoshia significa Ele salvará, futuro da terceira pessoa do singular masculino e da mesma raiz. Yod, Shin, Ain, 1 Samuel 17, versículo 47, e Salmos 116, versículo 6. Contudo, o que mais importa mesmo, é o que disse um certo anjo de Deus para Yosef, José, aquele que veio a ser o esposo de Miriam, Maria, explicando o significado do nome Yeshua através de um trocadilho. E ela dará à luz um filho, e você lhe dará o nome de Yeshua, Salvador, porque ele Yoshia, salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1. 21. Não tem cabimento a afirmativa de que o nome Jesus é de origem grega e não hebraica e aramaica. Esse nome, transliterado para o grego como Jesus, é hebraico e vem de Yeshua. As aspas representam a letra Ain, a forma plena da palavra Yehoshua, que, a partir do cativeiro, passou a dar lugar, geralmente, à forma abreviada Yeshua. Até o começo do segundo século da Era Comum. Yeshua era um nome muito comum entre os judeus. Na Septuaginta, versão do Antigo Testamento ou da Antiga Aliança que os judeus fizeram entre os anos 285 e 150 do hebraico para o grego, o nome Jesus, aparece para referir-se tanto a Josué, 4 indivíduos, como aos 8 Jesua mencionados em Esdras e Neemias. Jesus, Não é nome de nenhum deus da mitologia grega, tanto que não aparece em nenhum clássico grego. Ver, por exemplo, Dictionnaire grec-français. 1868 páginas, de C. Alexandre, que, no apêndice de nomes históricos, mitológicos e geográficos, traz no verbete Jesus, apenas o seguinte: Jesus, nome hebraico. De fato, em hebraico não existe o som J. Como, então, aparece essa letra em nomes bíblicos em quase todas as línguas com as quais estamos familiarizados? O que aconteceu foi o seguinte: os judeus da dispersão, empenhados em traduzir as escrituras hebraicas para o grego, na Septuaginta, não encontraram nessa língua uma consoante que correspondesse ao iod do hebraico, e a solução foi recorrer à vogal grega iota, que corresponde ao nosso i. Então escreveram Jeremias, começando com i, e assim por diante, inclusive. Jesus, Mas como foi que esse i se tornou j? Foi através do latim, que deu origem às línguas neolatinas, entre as quais está o português. No latim posterior à Idade Média começou a aparecer na escrita a distinção que já existia na pronúncia entre o i vogal e o i consoante, o qual passou a ser grafado J e JJ com um pingo em cima. Por isso, ao abrir o dicionário latim-português, de Santos Saraiva, você vai encontrar um verbete que começa assim: Iesus ou Jesus, e este outro, Jeremias ou Jeremias, e outros semelhantes. Se Jesus é uma adaptação de Iesus que vem de Yeshua, por que o Shu virou Su? Simplesmente porque não existe no alfabeto grego uma letra com o som da letra Shin, do hebraico.
Portanto, no lugar da letra hebraica Shin foi usada a letra grega Sigma. E como se explica o S final em Jesus? Se explica pela necessidade de tornar esse nome declinável. Os judeus substituíram o Ein. final por um sigma, o S grego, do caso nominativo. Nos outros casos a palavra se declina assim: Issos. nominativo, Isson. acusativo, Isso. genitivo, Isso. dativo, Isso. vocativo. Com isso mataram-se 2 coelhos com uma só cajadada. O nome ficou declinável, e o Ein. final, que não tem equivalente em grego, foi substituído por um sigma, S. Fato semelhante se deu com Judas, que reflete a forma grega, Iudas. que em hebraico é Yuda. Judá. Outros nomes hebraicos que terminam com a gutural He. tem em grego, em latim e em português no final o som S, Isaías, Jeremias, Josias, Sofonias, etc. Outro exemplo é o vocábulo, Mashiach. que termina com a gutural sonora, Het. a qual em grego, em latim e em português deu lugar ao som S, Messias.